Olá, gente! Meu nome é Tabata Mazeto, eu tenho 25 anos. Eu sou a caçula de 5, tem muita gente para cuidar de mim. Eu sou de Cuiabá, eu sou nascida e criada lá. A minha família é de paranaenses, mas a gente se considera muito mais cuiabano, porque come o peixe, tem a chuva do caju e participei muito tempo de um coral de música regional mato-grossense também, então sou extremamente apaixonada pela nossa cultura. Até piqui, hoje em dia, eu gosto de comer, que era uma coisa que eu não gostava muito. Desde muito pequena, sou envolvida com as áreas de terapias naturais, natureza. Me envolvi muito nova com teatro, música, dança e decidi que quando eu crescesse eu queria ser uma arte-terapeuta. Então eu comecei a viajar para o Rio de Janeiro desde os 15 anos e depois eu fui para São Paulo. E aí eu percebi que como psicóloga eu poderia alcançar um público para além ainda da arte-terapia. E eu poderia inserir a arte-terapia e a natureza, tudo aquilo que eu amava no dia a dia das pessoas, tendo uma credibilidade também no mercado por causa da minha formação. Então eu decidi, enquanto eu estava trabalhando aqui, eu era modelo, fazia trabalhos com foto e também televisão, e decidi que eu queria fazer psicologia / arte-terapia. Então eu fui para os Estados Unidos, quando eu tinha 17 anos, me envolvi num programa de música, dança e teatro, uma preparação para Broadway, pre-Broadway, no East High School, lá em Salt Lake City, no estado de Utah. Eu morei lá e fiz dança, teatro e álgebra 2 em inglês, eu não indico pra ninguém, que era uma das matérias do high school também. Assim que eu terminei meu high school, eu voltei pro Brasil e decidi que eu queria morar em São Paulo. Cuiabá tinha muitas coisas ainda, mas eu queria continuar explorando São Paulo, que eu já tinha começado. Eu comecei a dar aula de inglês numa escola bilíngue. A minha turma tinha 2 aninhos e aprendi ali a trocar fralda, a conversar com as crianças e foi uma interação maravilhosa. E chegou um período que eu tive que decidir se eu continuava na frente das câmeras ou se eu seguia aquele meu sonho de arte-terapia, de psicologia e as coisas naturais. E vieram algumas propostas, mas eu percebi que eu era mais para esse meio terapêutico, eu era mais para cuidar do ser humano, mais aquele corpo a corpo do que muito distante dele. E as câmeras não estavam mais suprindo aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria. Todas as decisões que eu tomo, eu gosto de pensar, ponderar. E eu gosto sempre de fazer uma oração e perguntar para Deus o que eu tenho que fazer, para Ele me confirmar ou para Ele me mostrar algo de diferente. E eu lembro que eu fiz uma oração à noite, era acho que meia-noite, 11h30. E eu tava ali com o meu computador e eu só ajoelhei e fiz uma oração e falei, Senhor, por favor. A proposta que me fizeram envolviam coisas que eu achava que, de acordo com a minha personalidade, eu não faria para entrar no mundo das artes. Se é para eu continuar em Cuiabá, seja claro, sabe? Faz cair um raio aqui, mas me mostra que eu tenho que ir hoje e eu vou voltar para Cuiabá, mesmo deixando São Paulo para trás. Eu vou voltar para o meu forninho favorito e vou viver lá no calor de Cuiabá. E quando eu terminei a minha oração, uma amiga minha me mandou uma mensagem e falou assim, parabéns, você viu o que você passou? Logo que eu tinha chegado dos Estados Unidos, uma amiga minha fez a minha inscrição no Enem e eu fiz o vestibular sabendo que não ia passar, porque eu tinha acabado de fazer o high school, eu não estava sabendo nada que ia cair no Enem. E quando eu vi meu nome estava lá, que eu tinha passado para psicologia na Universidade Federal do Mato Grosso. E é aí que tudo começou. Eu voltei para Cuiabá sem peso na consciência, sabendo que era aquilo mesmo que eu tinha que fazer e me envolvi na psicologia de corpo e alma. Naquele mesmo ano, quando eu comecei a estudar psicologia, eu me envolvi num projeto que auxiliava as pessoas no tratamento de vícios, então álcool e droga, e surgiu a oportunidade de ir para uma expedição chamada Expedição Cura. Eu já estava na faculdade quando eu fui convidada para fazer parte da equipe Expedição Cura, que busca soluções naturais para o tratamento com vícios de álcool e drogas. Então, quando a gente chegou lá em Camarões, a gente pensava que todo mundo falava inglês, não falava, e aí foi eu aprender francês, escrever no bilhetinho como é que pedia comida, como é que... Foi muito interessante. As tribos lá na África, a forma como elas cuidam das pessoas, com as plantas, às vezes é o que eles têm. É escasso, mas é uma planta, e aí eles dançam em volta da planta para agradecer por aquela planta ter nascido. E aí eles usam aquela planta e para poder usar a planta tem um determinado, uma preparação, então você tem que ir, tem um horário para chegar, Eu acredito que o que cura não é só o que você usa,
mas é o ritual e a energia que você traz quando você usa. Então é o se preparar para poder receber ajuda e é se preparar para poder ajudar. Não é simplesmente te dar alguma coisa que resolve o seu problema, porque muitas vezes o problema ele não é só um problema, ele é um sistema, é uma coisa que está acontecendo dentro de você, ao seu redor. Então a gente voltou da África e desde então começamos a ajudar as pessoas, tivemos feedbacks maravilhosos, inclusive até hoje. E logo que eu cheguei aqui, é assim, quando você começa a procurar uma coisa natural, você vai descobrindo outra e outra e outra. E a gente chegou no Brasil e aí falaram assim, olha, tem um curso maravilhoso lá em Amsterdã, que fala sobre o tratamento também e desintoxicação. Então a gente foi, viajou para Amsterdã e quando a gente chegou lá, era um médico extremamente alternativo. E quando foi a nossa surpresa, ele estava trabalhando lá com o cambô, que é totalmente brasileiro também, é um sapo da Amazônia, e ele estava aplicando o cambô e mostrando como é que isso agia no nosso sistema imunológico, o quanto isso fazia com que as pessoas usassem o cambô uma vez no ano e ficassem assim o ano inteiro, um ano e meio, sem ficar com gripe, sem ter dores que geralmente elas tinham. Tem uma filosofia também de que o que eu indico e o que eu falo para as pessoas que pode ser utilizado, eu gosto de usar em mim primeiro. Quando eu cheguei no Brasil, depois de Amsterdã, tiveram várias viagens, a gente foi para a África do Sul e a Expedição Cura continua até hoje também. E foi esse meio, esse caminho natural que me levou a fazer um serviço voluntário de 1 ano e meio também em Sergipe, Alagoas, servindo as pessoas naquela comunidade. Foram anos que eu me senti extremamente feliz, porque eu acho que quando você está servindo o próximo, servindo a outra pessoa, parece que o tempo passa mais rápido, você pode não ter muito o que comer ou muito luxo, às vezes é um colchão no chão que você chega na sua casa e deita, é só um ventiladorzinho, não é aquele ar-condicionado, mas você sente no fim do dia aquele cansaço de alegria, sabe? Parece que você passou o dia inteiro fazendo uma coisa que era importante e você só passou o dia inteiro procurando pessoas para ajudar. Uma vez eu tava com cólica e aí a minha companheira que andava comigo sempre, ela falou assim, toma esse olhinho, era um olhinho de olíbano. Ela só falou, pega esse olhinho, faz uma massagem no seu abdômen e inala, e eu vou passar ele na sola dos seus pés. E a minha cólica é uma cólica forte, eu tomava remédio concentrado para cólica, mas por causa disso o meu estômago não ficou muito bom depois de um tempo. E aí eu comecei a parar de tomar o remédio, mas a dor ainda continuava. E aí ela fez essa massagem e pra mim foi milagrosa. Então quando eu saí de perto dela, ela me deu esse vidrinho e falou, olha, anda com esse vidrinho. Quando você tiver com dor, passa ele que vai te ajudar. E quando eu cheguei em casa, eu tive essa sensação de que eu precisava me formar logo, pra poder ajudar as pessoas logo. E aí eu vim pra São Paulo novamente, tive uma oportunidade de fazer o meu estágio da psicologia em São Paulo, na Universidade Federal de São Carlos. E quando eu fui para lá, eu conheci professores maravilhosos da área da saúde e comecei a ver o quanto o mundo é grande nessa área de terapia natural, de medicina natural, quantas plantas existem. Tive um contato com um doutor que, assim, mudou a minha visão em relação à saúde. Ele é um homeopata ortomolecular. E na clínica dele, né, e diariamente na vida dele, ele faz a própria comida, ele cultiva as plantas que ele gosta de usar no chá, ele indica para as pessoas, andar com ele na rua, para mim é assim, eu vejo um matinho, ele fala, ó, essa planta aqui é boa para câncer, aquela ali é boa para respiração, é um aprendizado sem fim. E aí eu comecei a ver as coisas como não é qualquer plantinha, né, o que essa planta pode oferecer, qual que é o cheiro dela, o que esse cheiro causa em mim. E foi com ele que eu conheci assim, mais precisamente os óleos essenciais. E quando eu tive contato com esses óleos lá em São Carlos e vi que era o mesmo do vidrinho que ela tinha me dado, eu falei, não, eu quero isso na minha vida. E aí quando me falaram que eu poderia divulgar, eu poderia compartilhar isso com as pessoas, aí eu entrei de cabeça, corpo e alma. E como sempre eu gosto de fazer, eu gosto de ir na origem, eu gosto de saber se uma coisa funciona, se aquela coisa tradicionalmente funciona. Eu fui até os Estados Unidos, conheci a empresa, vi a forma com que eles tratavam aqueles óleos, a energia, vi o quanto era a preocupação de se ter um grau de pureza para se ter uso interno, não só se preocupar com o cheirinho de um óleo ou vai passar topicamente, não, mas ele é tão puro que as crianças podem usar, que uma grávida poderia usar, que eu poderia fazer o uso interno deles.
Então eu fiquei apaixonada, voltei para o Brasil e não parei de estudar. Eu fico brincando lá em casa que eu falo que, olha, se eu tivesse que passar o dia inteiro estudando sobre óleos essenciais, eu faria com o maior prazer. Às vezes é meio difícil quando a gente tem que viajar e aí perde a hora de sono, mas o fato de estudar, colocar em prática e ver os resultados na minha pele, no meu humor, é algo que não tem preço. Há pouco, agora, eu vou me formar em psicologia, então batalhei por alguns anos para conseguir estudar e sou extremamente apaixonada por como o nosso corpo funciona, como o nosso cérebro funciona, como o ser humano entende as coisas e absorve as coisas. É por isso que eu amo a interação e saber tudo aquilo que nos faz bem. E eu gosto muito de explicar isso para as pessoas numa intenção de que elas vão colocar em prática, porque eu acho maravilhoso ver a mudança na vida das pessoas. Então, essa é a proposta da Essência da Terra. É compartilhar as nossas experiências ao mesmo tempo que você compartilha as suas com a gente. É colocar em prática junto, é aprender se há uma gotinha, 2 gotinhas, saber que a sua pele é diferente da minha, saber que mesmo a gente sendo diferente, existem propriedades naturais maravilhosas e que podem fazer a diferença na nossa vida. Que a gente vai compartilhando, a gente vai aprendendo e a gente vai buscando as respostas, direto na fonte. Então vem com a gente nessa jornada por uma vida mais saudável e mais feliz.